flor do querer, ah, bruta flor, bruta flor. Nós fizemos uma recomendação, que é uma contra-recomendação, para poder explicar justamente a questão das recomendações que vieram 5 e 6 do Ministério Público da Infância e Juventude ano passado. Uma recomendação do Ministério Público, na Constituição, na Lei Orgânica deles, tem direito de fazer a recomendação, isso é um ato legal deles. Acontece que não pode exorbitar da lei, a recomendação é apenas uma orientação, inclusive não tem força de lei. Eles pegaram um artigo isolado do Estatuto da Criança e do Adolescente, onde fala, no artigo 19, toda criança e adolescente tem o direito de ser criada e educada no seio da sua família, excepcionalmente em família substituta, assegurar a convivência familiar e comunitária, em ambiente livre de presença de pessoas dependentes de substância entorpecente. Aqui fala dependente, então eles colocaram na recomendação, a primeira crítica que nós fizemos, que eles colocaram a palavra usuário. Né? Vocês melhores do que eu sabem que o usuário ele trabalha, ele convive em sociedade normalmente como sendo usuário, ainda mais esporádico. Aí esquece de analisar o contexto todo do Estatuto da Criança e do Adolescente, a Constituição e os tratados internacionais que o Brasil é signatário. Porque se aplica a medida de proteção, a regra é a criança e adolescente na sua família natural, na família biológica. Se não for possível, na família extensa. Se for impossível, aí sim que vai para a reintegração, para a família extensa, através de guarda ou adoção. E a gente estava assistindo ao contrário. Igual teve um caso que nós tivemos sucesso, foi o ano passado. A jovem, ela usou cocaína algumas vezes durante a gravidez, antes de saber que estava grávida. Quando ela soube, ela cessou, inclusive está nesse relatório que a maternidade envia para cá. Pergunta para o pai se ele já usou droga, ele pega e fala que já usou maconha, mas não pergunta quando que ele usou essa maconha, que quando eu atendi ele aqui já tinha mais de 5 anos que ele já tinha usado a maconha. Essa mãe fez 6 consultas pré-natais. A criança não nasceu com nenhum problema de saúde. Esse relatório foi enviado para cá, essa criança ficou um absurdo o envio desse relatório. Inclusive numa palestra que eu dei, eu mostrei, né, sem o nome de ninguém. Essa criança ficou mais ou menos 6 meses abrigada, para depois, aí pega e fala que a mãe cessou de usar droga. Ela já tinha cessado de usar antes da criança nascer. E quando a mãe usa, é dependente química, a criança nasce com doenças que dá para se perceber isso, se ela é viciada. Então, se a criança é sadia, já dá para perceber que ela não é dependente. E essa perícia médica, eles não pedem do relatório. Em relação, por exemplo, ao pediatra dessa criança, um relatório pediatra da criança da maternidade para poder falar. E normalmente os relatórios não narram doença, agora tem hora que narra mesmo. Quando é crack, a pessoa é dependente química, narra detalhadamente problema respiratório, criança com crise de abstinência, tudo isso. O Ministério Público ele fez uma reunião, não chamou a Secretaria de Saúde, chamou o pessoal direto das maternidades, chamando as técnicas que trabalham lá. Ponta, né? Chegou o povo que estava lá na ponta, fez a reunião e apresentou as recomendações e fez as orientações. Então não foi partindo da secretaria, da chefia, o secretário falando assim, estamos concordando com a recomendação e vamos fazer. Partiu lá da ponta. Por isso que está estourado esse livro. Tem técnico que faz isso, tem técnico que não. Em maternidade, que às vezes não está mandando um relatório, eles são oficiados. Falando assim, por que não tem nenhum caso de drogadição na sua maternidade? Se descobrir, você poderá ser punido. Então, sendo oficiados diretamente. Então, eles estão sendo coagidos. Da maternidade,
eles devido às recomendações e as orientações também que eles recebem, eles fazem relatório para o judiciário, informando a questão, a condição de usuário de drogas, se tem violência doméstica, se não fez pré-natal, ser moradora de rua, ser prostituta, etc. Eles vão e fazem esse relatório. Às vezes a criança está sadia, igual esse bebê, eu falei, ficou mais ou menos 29 dias, o caso que eu falei anterior, mais ou menos 29 dias, internado numa UTI neonatal sem estar doente, aguardando vaga no abrigo, correndo risco de ficar doente porque estavam lá. É questão, abrigamento muitas vezes é necessário, mas aqui em Belo Horizonte está uma fábrica de abrigamento, então os abrigos não dão conta, não tem vaga, tem que esperar a vaga. Se fosse abrigado apenas nos casos necessários, com certeza as crianças não iam ficar, os bebês, na maternidade, esse tempo todo que andam ficando. A desculpa que é o melhor interesse da criança começa a violar vários direitos, inclusive o direito da criança. Quem disse que essa criança queria ir para uma família substituta? Os defensores públicos, como se a gente for contra a adoção. Não, nós somos a favor da adoção. Mas não é de qualquer jeito essa adoção. E uma vez que acontece o abrigamento também, é difícil desabrigar, né? Assim, demora-se um tempo, mesmo ele sendo inadequado, né? Demora-se. Precisa de cumprir esse prazo. Vem um relatório circunstanciado que é no prazo de 6 meses. Para voltar, para reentregar para a família. Agora, para colocar esse bebê para a família adotiva é menos de um mês. É guarda com os fins de adoção menos de um mês. Isso que é bizarro. Agora, para a família, demora no mínimo 6 meses para esse bebê voltar. Se houver a violação de direitos, claro, que aí vai vir um abrigamento. Está tendo um abrigamento precoce antes da hora. Então, poderíamos dizer que no mínimo 50% desses abrigamentos não eram para acontecer. E teriam vagas sem avaliação do caso. E provavelmente teria vaga no abrigo e essas crianças não iam ficar sadias dentro de uma UTI. Correndo risco de vida. Correndo risco de vida. Para proteger. Para proteger. Para proteger. É uma incongruência a situação, por isso que tem que ser trabalhado em rede para uma solução melhor. A gente recorre, porque o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, confio, acho que bobear 2% que a gente consegue ganhar. Aí você pode vir 4, 6. Como é que é? Acho que bobear uns 2% que a gente consegue ganhar. O que você acha que está por trás disso, assim, dessa motivação? Porque é curioso o MP, não é? Assim, entrar com uma orientação como essa. A minha vida, antes de ser defensora pública, igual eu falo, eu trabalhei na igreja, tudo e tal, no pastoral. Mas era diferente. Aqui eu vejo a pobreza. A redoma da classe média vê o mundo da visão da classe média. E acha um absurdo o que acontece com a criança e não vê a situação de pobreza. Vê pela sua vida, não vê pela realidade que a pessoa vive. Eu acho que é isso. Na prática, é a redoma de vida. Porque realmente quem passa concurso público é quem estudou geralmente colégio particular, que teve condição. Vai virar defensor, promotor, juiz. E ele é desembargador. Porque eles chegam a pegar e falar assim, onde tem uma pessoa que usa droga, não, onde tem uma pessoa que usa droga, essa família gerou com essa pessoa, com essa mãe, não vai ser possível, por exemplo, essa avó cuidar desse neto porque ela gerou, porque ela permitiu. A filha foi usando droga, porque esse neto não vai virar usuário de droga. Já está destinado. Então já tem um preconceito, infelizmente. Igual eu tô com um caso de adolescente de 15 anos, que é morador de rua, é crack, ela tava lá no hospital, colocou ela pra fora, sem aplicar medidas de proteção. E aqui a gente está dentro de uma vara que tem que proteger a criança e a adolescente. Só que eles só estão olhando a criança que vai adotar. Não está protegendo essa adolescente.
relatórios dos abrigos, das técnicas, elas pegam e falam, se a mãe para de usar droga, começa a fazer o tratamento por causa do filho, fala que isso não é uma demanda espontânea. Que o motivo, o filho, não é uma demanda espontânea, então ela não merece ficar com o filho, tem que tratar isso substituto. E um pai e mãe faz qualquer coisa pelos filhos. A pessoa muda. É o sentimento do ser humano mesmo. Aí na hora que ela, assim, ela tem que ter um motivo para ela parar de usar droga. Não importa o motivo. Sim. Sim. A interpretação que o abrigo passa para a família e para adolescente, é um adolescente também, isso é questão da preocupação que a gente tinha comentado com o Miguel, isso é de como se uma parte também, né, assim, o adolescente deveria ser protegido, ele é totalmente esquecido nessa história. E é que, como houve uma decisão de suspensão de visita, no momento em que estava o caso estava sendo avaliado ainda, tanto da família paterna quanto da adolescente, quando o bebê retorna, a orientação do abrigo foi de que a adolescente devia sair de casa, porque ela estava proibida de ver o bebê. E eu falei assim, gente, acho que é uma interpretação totalmente equivocada do abrigo em relação ao que foi a decisão judicial. Você deveria ter consultado, falar assim, olha, proibiu as visitas, ela está abrigada no mesmo local, o que eu vou fazer? Aí passa assim, né, a mãe, que era responsável pela guarda também do adolescente. Quer dizer, tem que escolher, é a escolha de Sofia, né? Ou eu fico com o neto ou eu fico com a filha. Aí eu pego e falo, é a criminalização da pobreza. Sim. Porque todos são pessoas vulneráveis. Igual eu falo, na classe média, na classe alta, as pessoas usam drogas. Não fazem pré-natal. Sofrem violência doméstica. Sim. E não acontece isso. Mas se esses bebês estão sendo retirados da mãe ali na maternidade, ela tá ali, tá visitando, tá amamentando, ela tá apresentando carinho, tá dando comida. Então não tem abandono ali material, não tem negligência, não tem maus tratos ali dentro da maternidade. Aquela mãe que sai, porque fala que ela já tá de alta, ela sai e vai lá todo dia visitar, dando assistência o tempo todo ali para aquela criança, apesar que o sistema público, a previsão dentro do ECA, e o sistema público permite que a mãe fique o tempo todo com a criança, eles pegam e falam assim, não precisa, vai para casa. Vai viver sua vida, vai para casa. E eles fazem isso muito com as moradoras de rua. A moradora de rua não tem casa, ela vai e desaparece. Porque tem que aplicar ali, é ali que deveria ser, chamar o consultório de rua, para começar a fazer as políticas públicas naquele momento ali. O que falta é a falta de políticas públicas, porque o olhar é só para o bebê, esse bebê tá bom? Ótimo. E nós temos que trabalhar em rede, porque ninguém tem a solução mágica para poder resolver. Eu não tenho a solução, qual que é o melhor caso. O meu olhar é jurídico. Eu preciso do olhar do psicólogo, do psiquiatra, do assistente social, às vezes do cientista político também, para poder cada um ter a sua fala, dar a sua contribuição, para depois chegar a uma solução dessa situação. Tem que resolver? Tem. Não é simplesmente também vamos revogar a recomendação. A gente tem, para a gente tirar ela em vigor, a gente tem que dar uma solução alternativa. A gente não pode simplesmente falar mal por falar mal. O Estatuto da Criança e do Adolescente fala que a rede é formada pela Judiciária, pela Defensoria Pública, o Ministério Público, pelas secretarias que tem, pelo Conselho da Criança e do Adolescente, pela sociedade e pela família. Então essa solução tem que ser estudada de todos em conjunto. Não tem jeito de um órgão apenas dar a solução. Porque às vezes ele está com boa intenção, mas o desastre que pode acontecer.
justamente os olhares diferentes. O quereres e o estares sempre a fim do que em mim é de mim tão desigual. Faz-me querer-te bem, querer-te mal, bem a ti, mal ao quereres assim. Infinitivamente pessoal, e eu querendo querer-te sem ter fim, e querendo-te aprender o total do querer que há e do que não há.